Olá, pessoal, façam uma excelente noite, que Deus abençoe sua vida. Tamo junto mais uma vez. Vamos pra cima. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus derrame ricas bênçãos sem medida sobre você. E tamo junto, vamos pra cima. Vamos aprender mais um pouco sobre a palavra. Vocês estão animados aí para receber algo sobrenatural de Deus, algo que vem da parte de Deus. Então se prepare, meu irmão, se prepare. Como eu já falei, 2026, eu falei no início, falei no final do ano, né? Final do ano passado. 2026 nós íamos ver coisas extraordinárias acontecendo tanto no meio político quanto no meio gospel, né? Todos assim, a gente, como eu falei, nós não estamos livres, né? Nós não estamos livres de nada nessa terra. Pode acontecer algo com a gente? Pode. Pode também acontecer da gente também viver bem o resto do resto da vida, da nossa vida? Pode também. Mas a palavra é clara, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Ele venceu. Cristo nos ensinou a vencer o mundo, né? Então, se você tá acompanhando as redes sociais, está acompanhando jornais, meu Deus, está acontecendo coisas mirabolantes, né? Não sei se vocês já ouviram falar um áudio que fala da avó, né? Meu filho, você vai ver coisa, você vai ver coisa. Nós estamos vendo, né? O preço da gasolina aí saltou lá em cima. Tá alto, alto, gasolina. Tem lugares aqui que tá chegando a R$ 10. Aqui aumentou 50 centavos aqui. De 50, acho que foi 60, parece. Passou, tá quase R$ 7 aqui a gasolina. De 6,19 pulou para quase R$ 7. Então assim, tá aumentando, o negócio tá ficando brabo. Mas é porque, como eu falei, né? Esse ano é o ano da eleição, meu irmão. Esse ano nós vamos ver coisas demais aí acontecendo ainda. Para mim é estratégia, né? Isso aí foi estratégia do governo. Vamos aumentar a gasolina, o combustível, que quando estiver chegando próximo às eleições, eu dou um jeito de baixar e engano o povo, né? Falar que eu baixei a gasolina. Sendo que a gasolina aumentou no governo dele. Meu Deus do céu. Cada coisa assim, de parar pra pensar. Se você tiver um pouquinho de mentalidade, você vai... Salva isso aí, isso que eu tô falando pra você aqui. A gasolina aumentou agora, início de março, né? Março, começou a ver o movimento da gasolina aumentar. O preço das ações da Petrobras aumentou mais de R$ 10. Tava 34, foi para quase 50 reais o preço da ação. Então, assim, é jogada por cima de jogada. Então, tá aumentando, aumentou lá em cima. Tu vai ver quando chegar o tempo das eleições, esse negócio vai cair. Tu vai ver. Vai baixar a gasolina, vai falar, eu baixei a gasolina e tal. Mas sendo que nós estamos no governo dele, né? E aí? Você chegar nas eleições lá e tiver baixa a gasolina. É estratégia, meu irmão, estratégia. E o inimigo faz isso também. O inimigo usa de estratégia para tentar nos afastar, tentar nos derrubar. Mas é o que eu tenho falado para vocês, né? Se estivesse firme na rocha, firme na palavra de Cristo, você vai conseguir vencer, meu irmão. Você vai conseguir vencer. Nós estamos vendo coisas ainda. Vai acontecer muita coisa ainda. Muita coisa ainda vai rolar. Questão da política, de processos de CPI, de CPMI. Se nesse caso da CPMI aí dos direitos da mulher, né? Da mulher, sei lá como é que eles estão fazendo aquilo lá. Colocaram uma trans lá, um trans, né? Tu não pode nem falar se essas coisas, porque às vezes a pessoa já é processada e tudo mais. Mas é um homem trans. A palavra é essa, um homem trans. Não é mulher trans. Ela nunca foi mulher. Ela é um homem que se veste de mulher e virou trans. Então, assim, coisas que às vezes a pessoa usa para tentar ganhar vantagem em cima dos outros e a pessoa que acaba perdendo, né? Não tem para onde correr. A nossa Constituição, ela, por mais que ela seja defraudada aí, por mais que ela seja burlada, mas prevalece a verdade.
A verdade prevalece, meu irmão, a verdade. Continue firme na verdade. Não venha assim a historinha do povo falar, não, a mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade. Não, uma hora ela vai cair em contradição, uma hora ela perde essa validade aí. Ela vai cair por terra, porque mentira não se sustenta. Mentira, ela não se sustenta. Ela pode durar um tempo aí, mas ela não se sustenta. Nós estamos vendo aí os escândalos que estão aparecendo aí, de envolvimento de ministro em banco do Master e essas coisas tudo mais aí. Mas assim, a palavra fala que essas coisas vão acontecer, né? Essas tribulações, esses rolos aí, esses falcatruas, tudo vai acontecer, isso vai acontecer. Vai só aumentar, na verdade, né? A gente tem que ter ciência disso, né? Ter ciência disso e ficar firme na rocha. Fique firme na rocha, que é Cristo Jesus, e você não será abalado. Por mais que venha a tempestade, meu irmão, você não vai ser abalado. Vai balançar um pouquinho, mas nada que você não possa resolver. Nada que você não possa resolver. Assim, a gente está analisando as coisas, ainda não está afetando tanto a gente assim, né? Não está afetando. Mas já está começando, né? Os preços das coisas aumentando. Se o combustível aumentou, vai aumentar tudo de novo. Os preços do alimento vão subir lá em cima. E nós estamos vendo coisas que foram ditas no passado e vai acontecer. E está acontecendo mais ainda, né? Então fica alinhado. Você quer buscar prosperidade? Busca mesmo, porque vai precisar. Vamos precisar de prosperidade mais na frente aí. Hoje quem ganha abaixo de 5 mil aqui no Brasil não vive bem não. Não vive bem de jeito nenhum. Então, busca mesmo. Faça uma renda extra. Busca se capacitar a cada dia, se profissionalizar. Eu postei um vídeo hoje aí sobre uma dos ramos que eu mexo, né, que é a construção civil. Postei um pouco ali. Então, assim, é uma das coisas que não para ainda, né? É uma das coisas que ainda não para. Por mais que teve pandemia, outras coisas aí, catástrofe parece... Catástrofe é aí que aparece mais construção, né? O que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que aconteceu nessas outras cidades, Brumadinho, quando teve desastre aí. A construção foi o essencial, né? Sempre precisou dela ali para poder reconstruir as cidades. Né? Então é a área que não vai faltar, não vai parar. E tem muita gente que não está querendo mais, né? Estão saindo fora. Estão buscando outros meios de renda, mas ainda é bom. E sim, se continuar assim, de falta de mão de obra, vai ficar valorizado, né? Igual nos Estados Unidos. Quem trabalha na construção civil nos Estados Unidos, o Canadá, esses países mais desenvolvidos aí que não tem essa mão de obra, é bem valorizado, paga muito bem. Aqui no Brasil ainda nós estamos tá médio, mediano. Ainda não tá pagando lá essas coisas para dizer assim, não, vale a pena eu trabalhar nisso aqui. Ainda não tá, mas tá chegando, tá mediano. Tem assim, coisinhas que vai sendo ajustada a cada dia, né? Mas é o que eu falo para você, essa daqui não vai parar. Por mais que modifique o jeito de trabalhar, tipo, eu aprendi a parte de steel frame, que é construção a seco, mas é construção, só mudou o estilo de fazer, né? Assim, procura mesmo, vá atrás de renda extra, porque se apertar mais ainda, você tem um recurso a mais, né? Você tem um recurso a mais. Hoje eu já falei, hoje eu tenho 3 rendas aí que me dá retorno já de imediato, né? Tem 3 rendas aí. Aí tô no digital, como eu falei aqui, entrei pro digital. O digital que ainda tá mais fraco, tá caminhando mais devagar, mas tá começando a entrar também. Já postei aqui alguns resultados meus aqui. Já tá começando a entrar a parte do digital. Coisas que eu aprendi aqui esses 2 anos aí, tô aplicando e eu tô vendo resultado. Tanto no e-commerce, tanto na parte de e-books, de livro, de mentoria, eu estou vendo entrar. Isso graças a Deus, é aquilo que eu falei para vocês. Eu busquei um conhecimento, eu busquei desenvolver as minhas habilidades para aprender coisas novas
E aí nós estamos aí caminhando para o melhor, né? Para o futuro melhor. E eu espero que você também faça isso. Faça isso mesmo. Desenvolva algo diferente que vai te trazer um retorno futuramente maior, né? No futuro. Vamos lá. Hoje nós vamos ler o capítulo 5 de Marcos. Marcos, capítulo 5, é uma série. Nós começamos aí primeiro a série falando de prosperidade, que foi Provérbios, né? Entramos nesse assunto de prosperidade, não só financeiro, mas em todas as áreas. E é o que eu tenho falado todos os dias aqui. E agora nós estamos entrando numa série de o cristianismo simples e puro. Como ser cristão na essência, sem precisar fazer gritarias, loucuras. E Cristo nos ensina sobre isso, né? Cristo nos ensina. Como eu já falei aqui ontem, Cristo teve um momento onde ele se tornou, ele se irou e quebrou tudo. Foi porque os homens estavam, os fariseus ali, os religiosos, estavam fazendo a igreja de comércio. Entrou, então assim, ele quebrou tudo e expulsou todo mundo daí do templo. Então é isso. Tem o momento certo para você se irar, mas irar sem pecar, que a palavra fala, né? Mas aqui nós vamos ver o cristianismo simples e puro nessa série aqui estamos lendo aqui o livro de Marcos, depois tem o próximo livro aqui que depois eu vou dar continuidade, que é Lucas, né? Essa é a sequência, que é os evangelhos, que isso nos ensina um pouco mais sobre como Cristo veio aqui na Terra e viveu, né? Vamos lá, Marcos 5. O homem louco é o subtítulo que tem aqui, né? Eles chegaram a outro lado do mar, na terra de Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um louco, vítima de demônios, saiu do cemitério e correu para ele. O homem vivia no meio das sepulturas, ninguém conseguia prendê-lo. Era impossível acorrentá-lo ou amarrá-lo. Ele fora amarrado muitas vezes com cordas e correntes, mas quebrava as correntes e arrebentava as cordas. Ninguém era forte o bastante para subjugá-lo. Noite e dia vagava entre as tumbas e pelas colinas, gritando e cortando o próprio corpo com pedras pontiagudas. Meu Deus, olha só que para te ver o tanto que o ser humano endemoniado tem força. Não sei se vocês já viram, se já presenciaram alguma pessoa endemoniada que ninguém conseguia segurar. Desse jeito aqui, desse modo, né? Ela nada segura na verdade, né? Aí a única coisa que segura vamos continuar aqui. Quando ele viu Jesus, correu na direção dele e curvou-se reverentemente. Depois rugiu em protesto: O que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Em nome de Deus, não me perturbes. Jesus havia ordenado ao espírito maligno: Fora, saia deste homem. Jesus perguntou: Diga-me seu nome. E ele respondeu: Meu nome é multidão, ou legiões, né? Vários demônios nele. Pois somos muitos. Em desespero, implorou a Jesus que não o expulsasse daquela região. Meu Deus. O homem não tinha, assim, a palavra fala, né? Quando o espírito imundo, quando o demônio sai de uma pessoa e ela está livre, liberta daquele demônio, a palavra fala que se ele dá brecha, se o homem dá brecha de novo para que o demônio volte, ele volta não só ele, mas ele volta com mais 7 carregados. Então, assim, é uma legião de demônios ali em cima desse homem. E aqui ele reconhece o senhorio de Jesus, né? Reconhece o poder de Jesus, que nós seres humanos
temos essa dificuldade de reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E ele, o demônio já reconheceu Jesus só na hora que ele estava chegando, nem precisou ele falar que era. Então, assim, ele já reconhecia. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina perto dali. Os demônios então suplicaram a Jesus: mande-nos para os porcos, permita que vivamos neles. Jesus permitiu, mas aos porcos, pior do que ao homem. Mas aos porcos aconteceu pior do que o homem. Enlouquecidos, correram, pularam de um penhasco e caíram no mar e se afogaram. Meu Deus. Assim, eu vou falar aqui a questão acho que muitas religiões aí, os religiosos usam esse versículo aqui para falar que carne de porco é imunda. É imunda. Carne de porco, você não pode comer carne de porco e tal e coisa. Mas isso é religiosidade, né? Aqui fala que os demônios queriam viver dentro dos porcos. Queriam, mas eles não podem. Por que não podem? Por quê? Porque foi ordem de Cristo, né? Cristo deu a ordem para eles saírem, não voltarem mais. Então, assim, os porcos morreram, foram lá e foi embora com eles, né? Não ficou aqui na terra. Então, assim, porco nenhum tem demônio, não, para dizer que é impuro, não. Falei, meu Deus do céu. Assim, muita gente, papo pra gente começar a fazer outras aulas aí, outras meditações aí na frente. Mas estuda para não ser enganado pelos falsos profetas. Eu tô falando para vocês aqui sempre, né? Esses fariseus aí que ainda é religioso e tal. Então, assim, se cuida, estuda mesmo, busca conhecimento. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram o incidente na cidade e na região. Todos queriam ver de perto o que havia acontecido. Eles encontraram Jesus e viram o louco assentado, usando roupas decentes e a perfeita saúde, não mais como alguém fora do juízo. Olha isso aqui, que coisa poderosa. A palavra fala que é para você vir como está, meu irmão. Cristo nos ensina isso, venha como está. Mas de maneira nenhuma você vai permanecer como está, né? Então, assim, o homem que se trajou de novo, começou a vestir roupas novas, né? Assim, a palavra fala sobre o velho homem. Você é nova criatura, as coisas velhas se passaram. 2 Coríntios 5,17. Você é nova criatura, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo, meu irmão. Eis que tudo fez novo. Então, você tem que vestir roupas novas, tem que andar, tem que tomar outra postura. E é isso, a palavra nos ensina isso, desse jeito que você tem que agir. Os que haviam presenciado a cena contaram aos outros o que acontecera e ao endemoniado e aos porcos. No princípio, os curiosos ficaram impressionados, depois ficaram revoltados por causa dos porcos que havia perdido e imploraram a Jesus que saísse dali e nunca mais voltasse. O cara tinha amor aos bens, né? Amor aos porcos, né? E acabou que não entendeu o que aconteceu, né? Jesus estava indo para o barco e um homem que fora liberto dos demônios pediu para acompanhá-lo, mas o mestre não permitiu. Em vez disso, aconselhou: vá para casa, para o seu povo, conte-lhes o que o mestre, num gesto de misericórdia, fez por você. O homem voltou e na área das 10 cidades dava testemunho de que Jesus havia feito por ele, e ele se tornou um assunto na cidade. Meu Deus. Após a travessia, uma imensa multidão formou-se
à beira-mar. Um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, foi falar com Jesus. Ajoelhou-se diante dele e suplicou: Minha filhinha está à beira da morte. Vem comigo e impõe as mãos sobre ela para que ela melhore. Jesus foi com ele e a multidão inteira os acompanhou, apertando e empurrando-o. Uma mulher que estava sofrendo de hemorragias havia 12 anos ouviu falar de Jesus. Muitos médicos haviam tratado dela, mas sem sucesso. Levaram todo o seu dinheiro e deixaram pior do que antes. Ela esgueirou-se por trás dele e tocou na sua roupa. Ela pensava: basta eu tocar em sua roupa para ficar boa. No momento em que o tocou, a hemorragia parou. Ela pôde sentir a mudança. Sabia que estava livre daquele mal. Não sei se vocês conhecem essa história aqui. Meu Deus, que coisa, né? Todos conheciam essa mulher. Então assim, ela não podia se aproximar de ninguém. Não podia se aproximar de ninguém porque ela era considerada impura. Porque a hemorragia dela não cessava, não cessava, não cessava, meu irmão. Eu tive uma experiência dessa de uma mulher que passou uma vida também assim. Acho que se eu não me engano, mais de 10 anos, que foi minha mãe. Minha mãe também não parava. Era aquela menstruação sem cessar, não parava. Mas chegou o momento que ela precisou fazer uma intervenção e graças a Deus ela parou com isso. Foi 2004 para 2005. Já tem uns 20 anos aí que ela não sangra mais. Meu Deus, que maravilha. Então é isso, ó. A vida dessa mulher foi 12 anos passando por isso, sofrendo. E as pessoas falavam que ela era impura. Mas ela só ouviu falar de Cristo, né? Que ele podia curá-la. Mas como ela não podia encostar perto de ninguém, ela entendeu. Ela aumentou o nível da fé dela, né? Falou: se eu tocar na veste desse homem, eu vou ser curada. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Meu Deus do céu, olha o tamanho da fé dessa mulher. Meu pai. E ela foi e tocou, e ela foi curada aqui. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele saíra poder. Voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou minha roupa? Imagina só aí, todo mundo espremendo ele, como falou aqui no início, apertando, empurrando, todo mundo empurrando ele, todo mundo tocando nele. Mas ele fez a pergunta e os discípulos disseram: como assim? A multidão empurra e aperta de todo lado e o Senhor quer saber quem o tocou? Meu Deus do céu, por que que ele percebeu isso? Porque ali saiu o poder dele, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas ele insistiu, olhando ao redor para ver quem o tocou. A mulher, sabendo o que havia acontecido e que havia tocado, tremendo de medo, ajoelhou-se diante dele e contou toda a história. Jesus lhe disse: filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora está curada. Tenha uma vida abençoada, seja curada da sua doença. Meu Deus. Enquanto ele ainda falava, algumas pessoas chegaram à casa do líder da sinagoga e informaram que sua filha morreu. Por que continuar incomodando o mestre? Ouvindo o que dizia Jesus, tranquilizou o homem. Não dê atenção a eles, apenas confie em mim. Olha só, que poderoso. É o que eu falei ontem na questão das conversinhas de fora. Você ouvir conversinhas de fora, ser contaminado pelas coisas de fora, pelo que as pessoas vêm falar de ruim para você. Então, cuidado com isso. Aqui, ó, Jesus
falou para ele, não, confia em mim, confia em Jesus. Confia em Jesus, meu irmão, confia em Jesus, que Ele é o único que pode fazer as coisas sem você, sem querer nada em troca, né? É o único que faz isso. Mas confia nele. Ele não permitiu que ninguém fosse com ele, exceto Pedro, Tiago e João. Entraram na casa, abrindo caminho entre os fofoqueiros, sempre ávido por uma novidade. E pelos vizinhos que haviam trazido comida, Jesus foi ríspido com eles. Porque todo esse falatório e essa choradeira sem sentido? E essa choradeira sem sentido? A criança não está morta, está dormindo. Olha a convicção aqui. As pessoas na casa zombavam dele, achando que ele não sabia o que estava dizendo. Contudo, Jesus dispersou todos eles, chamou o pai e a mãe da criança e seus companheiros e entrou no quarto da menina. Segurando a mão dela, ordenou: Talita cumi, o que significa: menina, levante-se. Ela se levantou e começou a andar. A menina tinha 12 anos de idade. Os pais, obviamente, não continham a alegria, mas Jesus deu ordem estritas para que não contassem nada a ninguém. Meu Deus, eu acho muita graça disso aqui, né? Jesus sempre falava para as pessoas não contar. Não contem nada a ninguém. E ordenou: deem a ela algumas coisas para comer. Meu Deus do céu. Mas assim, se história ruim se espalha rapidamente, imagina história boa, hein? Aí ele falava para todos os que ele curavam, falava: não conte para ninguém. Mas não tinha jeito, meu irmão. Quem é que vai ficar calado com um milagre desse? Quem é que vai ficar escondendo um milagre desse, meu Deus? Não tem como, não. Eu acho que ele falava assim para... igual essa situação, igual tem uma situação de que tem uma placa na grama, não pise na grama, né? A pessoa vai lá e pisa. Eu acho que é isso, a pessoa faz o que é o contrário. Jesus já sabia disso, né? Quando tem fala uma fala, mas as pessoas vão lá e fazem essas coisas ao contrário. Meu Deus do céu. Mas é o que tá dizendo aqui, né? Não conte nada para ninguém. A palavra fala também. Outros, os paralíticos, as pessoas que eram curadas, assim, vai e não conte isso para ninguém. Mas ele espalhava por todo canto, por toda a cidade onde ele morava, né? Todo mundo ficava sabendo da cura dele. Por isso que os fariseus, né, as pessoas que eram religiosas, ficaram com raiva, muita raiva, porque ele não fazia em nome da igreja. Ele fazia em nome de Deus, meu irmão. Em nome de Deus, e é o que ele deixou para nós. Não é em nome da igreja, você não vai curar em nome da sua igreja, não. Em nome da placa da sua igreja, não. Eu sou da Lagoinha, né? Eu curo você em nome da Lagoinha. Não existe isso, meu irmão. Não existe. Existe você curar em nome de Jesus. Em nome de Jesus e exaltar o Pai, que é Deus. Foi Deus que curou, Ele. Foi Ele que deu a transformação e tudo. Então, assim, nós temos que dar o devido... como é que fala a palavra? Agora sumiu. Agora, reconhecer que é Ele que faz tudo, né? Mas é através do nome de Cristo, né? Através do nome de Jesus. A palavra fala sobre isso, né? Em nome de Jesus. Se você clamar em meu nome, vocês vão fazer maravilhas e milagres mais do que eu fiz nessa terra. Meu Deus. Esse aqui, a Bíblia fala alguns relatos, né? Mas ele fala que curou milhares no meio da multidão. Não foi só esses que estão aqui na Bíblia. A Bíblia relata que foram milhares que foram curados. Mas eles pegam os casos específicos e eles usam, e Cristo usa também. Deus é tão perfeito que ele usa a questão de números. Números também são referências. 12, 24, 144. Então, assim, números 40, né? O jejum de 40 dias e 40 noites. Referências, números que dá referência a 7, perfeição. Então,
as coisas vai se encaixando de acordo com que você vai dando, olhando as referências, ou buscando as referências, né? Então é isso, meu irmão, é isso. Acredita, ele fala, acredita em mim, crê em mim. Então confia em Cristo, que é Ele que vai fazer você se transformar, é Ele que vai fazer você prosperar, é Ele que vai fazer você ir a lugares onde você nem imagina, onde você nem sonha. Às vezes a gente sonha em ir para um lugar, mas Deus nos direciona para outro, até melhor, para outro lugar até melhor. Ele nunca vai dar aquilo que vai acabar com a gente, né? A não ser que ele for fazer igual Jó, né? Testar, porque o diabo foi testar a fé de Jó. Aí ele falou, pode tocar nele, só não tira a vida dele, para você ver que ele me segue, ele é um servo fiel e não vai me abandonar. Então, assim, pode ser que aconteça isso, mas não é isso que Deus quer, né? Não é isso. Ele quer te abençoar, quer prosperar você, quer usar você para você levar a palavra dele aos quatro cantos da terra, quer que você faça os milagres e as maravilhas que ele fez, meu irmão. Ele fez. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas também tem a questão do falso profeta que eu falo sempre aqui, né? Eles também usam de artimanhas para poder enganar o povo, ludibriar o povo. Por que muitos fariseus aí, quando Cristo fazia as curas lá, os milagres, muitos fariseus não acreditavam, falavam que ele era falso profeta? Porque tem muitos enganadores. Só que dá para perceber quem é mesmo enganador, porque ele quer os holofotes para ele, né? Jesus não quis holofote nenhum. Pelo contrário, ele falava para as pessoas não falar nada. E assim, até os 30 anos, como eu falo aqui, Jesus viveu até os 33 anos. Até os 30 anos, ele vivia na surdina, nos bastidores. Ele fazia ali as curas, os milagres, ele falava para as pessoas, não é o tempo ainda, não é a hora. Então, para tudo tem seu tempo. Não é a hora de eu me aparecer ainda. Foi a primeira vez que ele foi aparecer, que foi assim, foi falado dele, foi no casamento ali ele foi para um casamento, convidado para um casamento, né? E lá a mãe dele expôs ele, falando que aqui o mestre ele vai resolver a questão do vinho, que tinha acabado o vinho, né? Tinha acabado o vinho. E aí ele foi lá e fez a transformação da água para o vinho. Esse foi o milagre exposto assim para multidões, né? Então assim, ele não queria aparecer porque não era o tempo ainda. Mas quando chegou o tempo, aos 30 anos de idade, ele começou a pregar, começou a curar, começou a fazer tudo assim no meio da multidão, e a multidão o seguia, estava com ele sempre, até chegar o momento que era a chegada a hora do Cordeiro de Deus morrer pelos nossos pecados e nos salvar, né? Meu Deus, que coisa, que história maravilhosa. E se você acreditar nessa história, meu irmão, você vai ser salvo. Pensa nisso. A palavra ela é viva e eficaz. Se você estudar o livro, a Bíblia inteira, você vai ver e vai, assim, tudo está casado, de Gênesis a Apocalipse. Tudo está perfeitamente ali sincronizado. O tempo de acontecer as coisas. A vinda de Cristo, que só Deus que sabe, nem o Filho não sabe, só o Pai que sabe da vinda dele. Então, assim, coisas extraordinárias que vai se encaixando, e Apocalipse já complementa tudo ali, finaliza tudo. Meu Deus, quando você vai ler Apocalipse, quando você entende, né? Você lê todo o Evangelho, volta lá do início da Bíblia, lê a Bíblia toda, e quando chega em Apocalipse, que você vai entender, meu Deus, é isso. E eu falo sempre aqui que o amor de muitos esfriou, né? Os pastores antigos, os pregadores antigos, os missionários antigos pararam de pregar a volta de Cristo. Que é isso, a gente tem que falar, Cristo está voltando. Se arrependa, Cristo está voltando. Reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele está voltando, meu irmão. E isso não é balela. Nós que acreditamos no cristianismo, nós que acreditamos na palavra, nós sabemos que isso é verdadeiro e isso vai acontecer. E como está acontecendo as coisas
que a Bíblia já foi escrita aí há mais de 2000 anos atrás. Foi escrita e tudo está acontecendo. Essa questão que a palavra fala, que filhos se voltarão contra pais, pais se voltarão contra os filhos, as nações se voltarão contra as nações. O que está acontecendo agora? A guerra que está acontecendo aí de novo. Não, na verdade, de novo, não cessaram, né? Não cessaram a guerra, continuou, a guerra só diminuiu, mas agora está aumentando de novo. Aí as pessoas estão falando que o aumento do combustível é por causa dessa guerra que está acontecendo ali de novo. Então, assim, é no Irã, né? Se não me engano, é no Irã. E aí, a palavra fala disso, né? A palavra fala disso, de guerras entre países, entre nações. E isso não vai diminuir, meu irmão, vai só aumentar. Vai só aumentar. Aí jogam a culpa no Israel, fica naquela briga doida, os Estados Unidos está no meio, os Estados Unidos é o único que defende Israel e fica naquela briga toda. E, meu Deus, não para, guerra não vai parar, vai só aumentar, vai só... E aí eu vou falando para vocês, né? Se preparem, se preparem. A gente que entende um pouquinho do Evangelho, a gente sabe que a nossa vida é pautada através do Evangelho, né? E se eu não estiver buscando ele sem parar, sem cessar, eu corro o risco de ficar nessa terra de novo. Eu corro o risco de ficar para a grande tribulação, né? Que vai ser 1000 anos governado pelo diabo. 1000 anos. Imagina só aí a terra sendo governada. Muitos falam que é Lula, né? Ai, meu Deus do céu. Não, mas é isso, meu irmão. 1000 anos, por 1000 anos. Gerações e gerações sofrendo com o anticristo governando, né? Meu Deus. Isso aí eu espero que a gente seja arrebatado antes dessa grande tribulação. Meu Deus, o Apocalipse fala que vai ser soltado a besta, né? A besta vai ser solta, vai governar por 1000 anos, que na verdade é o anticristo, né? Que vai reinar aí na terra por muitos anos. E é sofrimento, só sofrimento, meu irmão, sofrimento. Aí vai ter a oportunidade dos homens reconhecerem de novo que Cristo é o Senhor e Salvador, né? Mas isso aí é conversa para outro dia. Então vamos. Deus abençoe sua vida. Tamo junto mais uma vez e vamos para cima, meu irmão. Você busca conhecimento para não ficar perecendo. Tanto na palavra de Deus quanto na vida financeira. Busca conhecimento para você não perecer. Quem aprende não depende. Quem aprende não depende. Se você aprende coisas novas, você não vai depender do sistema, não vai depender do governo, não vai depender de nada que querer sustentar a sociedade, né? Com migalha, sustentar a sociedade com migalha. Então, assim, aprenda para você não depender dessas coisas pequenininhas, que você vai ser uma pessoa próspera. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Tamo junto, vamos para cima, que Deus abençoe sua noite. Tenha um excelente sono reparador, um sono tranquilo e acorde amanhã revigorado, com forças, para lutar mais um dia, em nome de Jesus. Boa noite.